Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o AFHI 11, suas perspectivas de futuro, algumas movimentações que o gestor fez na carteira e as perspectivas de rendimento. O fundo vai conseguir manter 1,10, 1,15 por mês? Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, eu peço que deixem um like, se inscrevam, comentem. Eu troquei o microfone, espero que seja melhor para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. O fundo ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano, sem taxa de performance. Ele tem aqui pouco mais de 3 milhões de cotas. Essa é uma informação importante. Abaixo vocês vão entender por quê. E ele tem um PL ainda pequeno, menos de 300 milhões. Então vamos aqui às palavras do gestor no relatório. Ele informa que o último dividendo foi de R$ 1, certo? Que totalizou mais de 3 milhões em valor a ser distribuído. O saldo acumulado da correção monetária não distribuída nos CRIs da carteira do fundo totalizava um pouco mais de 1.300.000 ou 0,44 por cota. Então esse é o valor que ele tem acruado, que ele vai destravando de acordo com a necessidade ou com o vencimento do papel. A equipe de gestão adotou a estratégia de utilizar o resultado acumulado e parte do saldo de correção monetária não distribuída para equilibrar a distribuição dos rendimentos do fundo no segundo semestre de 2022, especialmente nos meses em que foi negativamente impactado pela deflação. A tendência é que o resultado acumulado, quanto ao saldo de correção monetária não distribuído, sejam recompostos ao longo dos próximos meses, dadas as projeções atuais de inflação, juros e as taxas médias da carteira. A estratégia adotada continuará sendo a de buscar a maximização dos rendimentos de forma mais linear possível, utilizando esses saldos em momentos de queda dos indexadores macroeconômicos. Então aqui é interessante para a gente ver qual que é a cabeça do gestor. Ele não vai tentar distribuir tudo que ele tem para distribuir em um mês e depois a gente ter uma queda muito grande. Ele vai tentar linearizar. É interessante que traz um pouquinho mais de previsibilidade. Aqui ele coloca anualizado o dividend yield que o fundo conseguiu em 2022. E vamos aqui para as movimentações. Aqui tem uma movimentação bem interessante do gestor. Quem acompanha os relatórios desse fundo, lá atrás a gente lembra que ele começou a comprar CDI quando a Selic ainda estava começando a subir. Nos últimos relatórios ele já vinha apontando para o sentido de fazer algumas compras em IPCA, porque apesar da Selic estar muito alta, o CDI está interessante, tem algumas taxas de IPCA que estão muito boas, muito atrativas. Então a gestão ela tem que conseguir fazer esse movimento para conseguir melhorar a rentabilidade do fundo. Então aqui ele vendeu mais de 5 milhões do CRI Nova Marechal, vendeu também mais de 3 milhões do CRI Pernambucanas e vendeu um pouquinho também de CRI Elbor, quase 5 milhões. Estava em CDI, tanto o CRI Pernambucanas quanto o CRI Elbor. E com esse dinheiro, ele investiu 15 milhões no CRI Morada Urbanização a uma taxa alta, IPCA mais 10,5% ao ano, originada pelo Grupo Araújo Fontes. Aqui, pessoal, é sempre um diferencial do fundo quando a gestão ela consegue originar papéis, porque ela vai conseguir uma taxa melhor, às vezes ela consegue diminuir algumas taxinhas durante essa originação e reverter para o fundo, então isso é bem interessante. Inclusive ele comenta que boa parte dessa originação que o Grupo Araújo Fontes consegue fazer, outros players do mercado eles também absorvem. Então isso é interessante para a gente ver que tem estrutura, que tem uma boa originação, inclusive reconhecida por outros players. Aqui ele coloca as garantias desse CRI Morada Urbanização. Então tem cessão fiduciária de recebíveis decorrente de vendas de unidades de 4 empreendimentos localizados no município de Lagoa Santa e Jaboticatubas. Um está entregue e outros 3 estão em fase final, com previsão entre junho e julho. Isso é interessante porque se o empreendimento está muito no começo, é um risco maior, uma já está entregue e 3 já na fase final, traz um pouco mais de segurança. Já estão com 93% das unidades vendidas. A operação conta com o mecanismo de Full Cash Sweep, ou seja, o valor da arrecadação mensal dos recebíveis que superar a parcela de juros do mês acelerará a amortização do papel. Já vou explicar o que é isso para vocês. Considerando o fluxo projetado dos recebíveis, a dívida deverá ser quitada em 70 meses. Além disso, conta com garantia de alienação fiduciária das cotas das EEs, fiança dos sócios, fundo de obras no valor de 2,5 milhões, fundo de reserva equivalente a 3 PMTs, que são as parcelinhas mensais, e fundo de despesas. Aqui ele traz mais uma informação interessante, que o fundo ele já contém quase 41% dos ativos da carteira originados e estruturados pelo Grupo Araújo Fontes, que foi o que eu falei que é uma diferenciação da gestão que consegue fazer isso.
Bom, voltando ali sobre o mecanismo de Full Cash Sweep, o que isso quer dizer? O valor acima da arrecadação mensal dos recebíveis, ele já é pago para o fundo. Então, trocando em letras miúdas bem fácil, o papel vai ser amortizado mais rápido. Então, ele paga ali os juros, ele paga um pedacinho do principal e esse dinheiro já volta para a gestão. Então, a gestão já consegue reinvestir em outro papel. Mas o mais importante do que reinvestir mais rápido e você sempre conseguir acompanhar as taxas, se as taxas forem abrindo, forem aumentando, você já tem dinheiro e você não precisa vender o papel para já reinvestir, é porque nesse momento que a gente está vivendo com a Selic alta e com o risco de inadimplência, você colocar um mecanismo para receber o seu dinheiro principal mais rápido, você evita a chance de calote. Porque pensa, se você tem uma dívida muito alongada e durante esse período vai caindo a qualidade do crédito, pode ser que você tome um calote lá na frente. Mas se você coloca esse tipo de mecanismo e você consegue receber mais rápido o seu principal, você bota já no seu bolso o dinheiro antes de um eventual problema. Então é interessante esse mecanismo, principalmente pelo momento que a gente está vivendo. Então aqui ele coloca que a carteira apresentou equilíbrio entre ativos atrelados a IPCA e CDI, e o fundo vai buscar aumentar as taxas médias sem agregar risco ao portfólio. Com esse mecanismo que eu acabei de citar, ele vai conseguir comprar novos papéis e ir sempre aumentando a média da carteira. Então aqui ele cita novamente que eles querem duration mais curtos e com esse movimento, com esse mecanismo de aceleração de amortização, ele vai conseguir reciclar o portfólio mais rápido. Aqui, inclusive, ele cita um exemplo. Por exemplo, o CRI Pernambuco, em janeiro, ele teve uma amortização extraordinária de aproximadamente 20% do saldo devedor e outros pagamentos estão previstos para os próximos meses, reduzindo a exposição e melhorando o perfil da operação. Este CRI foi originado pela Araújo Fontes e no início da estruturação a Selic estava na casa de 4%, mas já se observava a trajetória de alta que resultou no patamar atual. Então, lá atrás tinha um cenário macroeconômico. Hoje, como esse cenário já é outro, o risco está maior. Então, com o mecanismo de cash sweep, você recebe mais rápido e assim mitiga o risco. Então, é bem interessante. Bom, vamos falar de rendimento, que é algo sempre interessante. A gente consegue ver aqui na DRE os meses anteriores. Então, aqui, a correção monetária em outubro e novembro foi negativa. Impactou diretamente no rendimento do fundo. Em janeiro, fevereiro e os próximos meses, a tendência é que a gente tenha uma variação ali do IPCA mais ou menos 0,4, 0,6. A gente tem aí a questão da gasolina, que tem isenção até março, tem PIS/COFINS também que jogaram para frente. Então pode ser que a gente tenha até um IPCA um pouco mais alto em alguns meses específicos. Então essa linha de correção monetária, a tendência é que a gente tenha ela positiva, inclusive com valores maiores. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem pouco mais de 3 milhões de cotas nesse fundo? Então, se o fundo gerar uma receita, que linha de receita, de 3 milhões, ele consegue pagar mais ou menos R$1 por cota. Tem ali os custos. Então, 3 milhões e 400, mais ou menos, vai dar 1,10 por cota, já descontando as taxas. Então, aqui a gente observa que o fundo ele gerou, já em dezembro, 3 milhões e 130 mil de renda, com uma correção monetária ainda baixa. Então a tendência dessa correção é vir um pouquinho maior e é uma tendência também de aumentar a receita do fundo, com juros, enfim, com a receita dos fundos e um pouquinho de renda fixa que ele tem. Por quê? Porque o fundo está fazendo essa reciclagem de carteira, conseguindo aumentar a taxa média, tanto em CDI quanto em IPCA. Então, isso aqui não é um tipo de recomendação, nem guidance, é simplesmente uma conta bem por cima que eu fiz, que o fundo vai conseguir pagar 1,10, 1,15, às vezes até um pouquinho mais. A gente vai dar um dividend yield bem interessante, principalmente nesses preços no ano de 2023, algo como 13, 14, talvez até um pouco mais por cento ao ano. Aqui a gente consegue ver a distribuição anual do ano de 2022, a gente vê que sofreu, como todos os fundos aqui, um pouquinho no final do ano. A cota vem caindo, sofrendo, como todos os outros fundos de papel. Aqui é interessante, composição da carteira. Esse fundo sofria bastante crítica, é um fundo pequeno, então é normal, com as exposições no Crioba, que é um varejo no supermercado bem alto nível em Minas Gerais, para quem não conhece. O fundo ainda tem bastante exposição, se a gente for ver aqui, pelo menos uns 20%, mas já melhorou, chegou a ser de 30%, até um pouco mais.
E quando esse fundo conseguir crescer, ele vai diluindo essas posições e, enfim, ainda é um fundo pequeno. Aqui a gente tem as taxas. A gente pode ver que a taxa de CDI está bem atrativa, uma taxa boa. A gestão conseguiu fazer compras interessantes antes de todo mundo focar em CDI. Então, eles chegaram primeiro, beberam água limpa. Então, aqui a gente tem uma taxa interessante. E PCA dá para melhorar e com esse movimento de reciclagem eles vão conseguir. Bom, aqui a gente vê que o fundo está majoritariamente alocado em CRI, o que é interessante. Eu não gosto muito de fundos que alocam em outros fundos imobiliários. Tem bem pouquinho de caixa. Essa classificação é bem interessante, poucos fundos trazem. O AFHI é um middle risk, a gente sabe disso, e ele coloca aqui o que ele entende que ele tem na carteira como high grade e high yield. Então essa divisão é interessante para a gente saber. Tem aqui a alocação por segmento, securitizador, então a gente vê que está sempre bem diversificado. A gente tem aqui também as operações. E se vocês clicarem aqui, a gente consegue abrir um arquivo que vai colocar tudo bem detalhado. Qual é a taxa, quais são as garantias, enfim, é bem interessante o que eles fizeram. Bom, pessoal, no mais é isso. Aqui tem todas as operações que a gente já, quem acompanha, na verdade, né, os relatórios já viu e que eu pretendo trazer para vocês todos os meses. Mas no mais é isso, é um fundo pequeno, mas é um fundo que tem boas práticas, que veio para ser competitivo e que vai pagar bons dividendos se tudo se mantiver estável no ano de 2023. Tá certo, pessoal? Se gostaram do vídeo, eu peço que deixem like, se inscrevam e comentem quais vídeos vocês querem que eu traga. Tá bom? Mas é isso, um grande abraço.